Olá, começa agora Pessoas de Valor na Santa Cília TV e eu pensando aqui que toda vez que eu faço essa abertura eu fico pensando o quanto é valoroso fazer um programa como esse que leva desenvolvimento humano, informação para a casa das pessoas. Eu particularmente tenho um assunto que gosto muito que é neurociência e quando eu faço programas de neurociência não tem jeito, é ele que tem que estar junto aqui, Flávio Maneira. Flávio, a gente invadiu aqui a Call, né? Que é muito legal, esse espaço maravilhoso. Até eu sempre peço licença para a Adriana, né, que a gente grava na de casa, a Adriana é parceiraça, também faz parte do programa, que a gente está aqui com um dos últimos palestrantes, ou o último palestrante do Brain Talks, ou um palestrante do último Brain Talks, que é um projeto que o Flávio realiza, que é sensacional, é o maior evento de neurociência do país, e a gente está aqui com o Dr. Leonardo. E aí, como o assunto é neurociência, e aí o Dr. Léo, né, porque ele é médico e trabalha com imagem e tal, e principalmente a especialidade dele, que é essa questão da neuroimagem, e aí ele tem uma empresa, empresário também, que é a Neurodigital, e que faz uma coisa que pra gente que trabalha, que estuda comportamento é vital, que é a comprovação dos fatos. A gente às vezes fica falando de mudança de comportamento, vocês muitas vezes no Pessoas de Valor ouviram falar de sistema límbico, disso, daquilo, mas como que a gente sabe disso tudo? Como que a gente sabe que uma pessoa está com um problema aqui, ali e tal? Porque hoje existe uma tecnologia maravilhosa que consegue identificar muitas coisas na neurologia e aí, lógico, estuda. Eu particularmente já falei aqui no programa da ressonância magnética funcional, que eu gosto bastante porque tem hoje muita publicação sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da neuroimagem. E aí, obrigado, Dr. Leonardo. Agradeço, Ari, pela abertura no programa. E parabéns pelo Brain Talks, né? Foi ótimo, confiram lá depois, pessoal. Então, agradeço você a abertura aqui no programa, Flávio, pelo convite, super carinhoso também de ter dado esse espaço para a gente falar de um assunto que é tão importante, né, de neurociência, e tentar levar isso para todos de uma maneira mais fácil, mais aberta, né, Flávio e Ari, e tentar correlacionar, né, a neurociência com a nossa prática do dia a dia, que é os achados de imagem, tanto na tomografia quanto na ressonância, né? Levar isso mais aberto ao público, que só tem a ganhar com isso. Obrigado de vocês de coração pela oportunidade. Eu penso que a gente tem públicos dos mais variados, pessoas que se interessam pelo assunto, tal, neurociência. Eu dou aula nas faculdades da terceira idade, normalmente o pessoal, não perca um programa, tal, e eu confesso que alguns programas a gente vai lá para pós-graduação mesmo, a gente vai a assuntos. No caso, para falar aqui, não tem como a gente ser muito simples, porque é complexo, principalmente porque a gente está falando de cérebro humano. Seria interessante falar principalmente para o telespectador, o leigo, como que é essa questão da neuroimagem? Excelente pergunta, Ari. A neuroimagem, hoje em dia, ela se dá basicamente, a gente falar em termos de dia a dia de trabalho, de mercado de trabalho, são basicamente dois métodos, né, diferentes, né, Flávio? A tomografia computadorizada e a ressonância magnética do encéfalo. Muita gente acha, né, eu tenho a ideia de que a ressonância sempre é melhor que a tomografia, porque a tomografia é um método baseado em radiação ionizante, a ressonância é um método mais baseado em campo eletromagnético, nos dá várias outras informações, a gente tem várias sequências que a gente analisa como se fosse um quebra-cabeça, né, vai juntando todas elas e chegando ao raciocínio diagnóstico. Mas, na verdade, são métodos extremamente importantes no entendimento das doenças e são complementares. Não é que um é melhor que o outro, são complementares a depender da doença que a gente está estudando. Então, muitas vezes, a gente até sugere no relatório para complementar com outro método, justamente por saber que as informações elas são sinérgicas. É exatamente o que você falou, assim, é como se fosse uma foto, né, uma imagem estática daquele momento do nosso cérebro. Então, através de alterações estruturais, né, anatômicas, de lesão, de alteração de sinal, de vascularização, de como os tecidos se contrastam, se a gente injetar o contraste pela veia, né, a gente vai ter várias informações, mas sim, são informações estáticas na maioria das vezes. O que é um desafio enorme quando a gente, né, Flávio, vai falar de neurociência, porque aí não é estático, aí é uma circuitaria extremamente complexa, extremamente desafiadora, e os métodos de imagem mais avançados e funcionais, como você disse, têm o seu papel assim preponderante. Principalmente o que a gente fala que é a ressonância funcional, que é através do BOLD, né, que a gente estuda o padrão de oxigenação do sistema nervoso central, na substância branca ou cinzenta,
como esse padrão de oxigenação se comporta em repouso, que é o resting state, que não tem nenhum comando, ou quando o paciente é submetido a algum comando, alguma tarefa que a gente chama, algum estímulo, para ver como é que isso muda. E não só a ressonância funcional, que tem isso que a gente acabou de falar, mas também a gente pode ter várias noções em termos de circuitarias e conectividades quando a gente está diante de um outro método também que é bastante importante, que é a tractografia por tensor de difusão, na sigla em inglês é o DTI. Então, assim, para a gente resumir todos esses nomes confusos e essa sopa de letrinhas, a gente tem uma maneira de olhar estrutural, né, que eu falei da tomografia e da ressonância, e uma maneira mais dinâmica, que seria a ressonância funcional e os estudos de tractografia, são complementares. Legal. Uma coisa que eu já vou lá para o outro lado, né? Porque como a gente fala muito da questão do comportamento, desenvolvimento humano, a gente tem um treinamento que chama Arquitetando Emoções, que a gente pega assim, o que tem de mais moderno na neurociência, então é todos esses exames, tal, vou chamar assim de radiografia, mas não literal, né? Mas esse olhar desse momento, e aí a gente faz um paralelo àqueles conhecimentos milenares de mais de 5.000 anos que tinha no Oriente, onde aquelas pessoas sem ressonância, sem nada, já conseguiam identificar coisas que hoje esses exames estão comprovando. Então, assim, a gente fala de sistema límbico, a gente fala de amígdala, um monte de coisas que funcionalmente a gente já consegue, né? Porque eu lembro na escola que era assim, lado direito, lado esquerdo do cérebro, né? Hoje a gente já consegue ter uma noção muito precisa. Como que pode um cara que não tinha noção nenhuma, que não fazia exame, nada tal, saber determinadas coisas que hoje a ciência está comprovando, assim? Qual que é a tua tese? Ari, essa pergunta é ótima e talvez eu não tenha a resposta correta para te dizer. O que eu imagino, acho que faz sentido, se o Flávio também concordar nessa linha, como antigamente não tinha essa tecnologia que hoje a gente tem, então as pessoas, os cientistas, os médicos, todos envolvidos na área da saúde, eles tinham que se virar, né, nos 30, brincando, em tirar o máximo ali do exame físico, da conversa, da relação médico-paciente, do diálogo, para tentar chegar ao melhor diagnóstico, né, ao melhor entendimento do que estava acontecendo. Não que isso não aconteça hoje. Porque, assim, na prática, assim, por que eu trouxe isso também? Porque a gente sabe que existe, por exemplo, uma velha geração que é um pouco contra essa questão dos exames. Porque hoje a gente tem, por exemplo, os médicos mais novos, e você é jovem, né? Mas você pega os médicos mais novos, e o Flávio sabe disso, lida diariamente com o pessoal vai na precisão dos exames. Então, assim, se você tem, por exemplo, uma ressonância que consegue identificar, ou uma tomo mesmo, consegue identificar, então, claro que você vai ter uma precisão muito maior. Mas tem o pessoal da antiga que é meio assim, não, hoje em dia essa molecada fica pedindo exame para tudo, não sei o quê, às vezes o cara tá com uma dor de barriga. Existe um pessoal que é um pouco crítico em relação ainda, eu não diria nem por causa da idade só, mas a questão de conservador ou não conservador, né? E aí por isso que eu trouxe um pouco essa coisa dos milenares, porque de certa forma teve uma época que se fazia medicina sem esses exames todos, só que hoje eles estão aí disponíveis pra gente. É a mesma coisa que falar, eu não vou usar smartphone, eu não vou usar tecnologia. Exato. O que você falou faz todo sentido, né? Quer dizer, toda vez que a gente tem muita tecnologia, alguma coisa nova que chega, a reação é de negação. Né? Até você acostumar a entender que aquilo pode agregar para o seu trabalho, isso demanda um tempo. Então, os exames estão aí para comprovar isso, né? No começo, a gente achou que talvez fosse substituir várias atividades médicas, a gente viu que isso não acontece. E a analogia é a mesma de hoje em dia a gente pensar na inteligência artificial, né? Pô, será que eu vou ser substituído? Uma máquina, um computador vai fazer o que eu faço? Como é que vai ficar meu emprego, minha relação com o paciente, os laudos que eu dou, dos relatórios que eu olho? Então, eu acho que é muita calma e nem sempre nem nunca, né? Não que os exames respondem tudo, de maneira alguma. A medicina, a clínica sempre vai ser soberana, né? Mas a gente tem que agregar e usar a nosso favor o que os exames estão aí para nos oferecer e a inteligência artificial juntamente. Sim, e diga-se passagem, agora nesse momento que a gente viveu aí de pandemia, está vivendo, né, mas viveu muito mais ativamente, a questão da telemedicina, você ter exames e ter precisão, por exemplo, para poder fazer uma avaliação, porque como que você vai falar, por exemplo, de estar vendo uma pessoa pelo vídeo ali distante, né, você tendo exames, você consegue pisar muito mais de forma sólida, né, onde você está andando. A gente viveu muito, né, na verdade está vivendo nessa pandemia, que foi... O Covid, né, a pandemia veio para acelerar de uma tal forma a entrada, né, Flávio, do digital, da telemedicina, que foi muito mais rápido do que a gente esperava, pelo menos na minha visão particular.
Mas, e isso aconteceu também, no início, muita resistência à telemedicina, como é que vai ficar o tete-a-tete ali com o paciente, o olho no olho, o exame físico, e a gente tem visto em várias áreas, né, excelentes respostas, quer dizer, às vezes naquele lugar do país não teria acessibilidade a um médico especialista que está acostumado com doenças mais difíceis, e com a telemedicina isso é completamente factível, e por que não usar isso a nosso favor? Claro, a telemedicina não vai substituir o encontro presencial, mas pode sim agregar muito valor, por exemplo, a um médico que está em loco lá com o paciente na região, mas imagine, é um médico que possa não ser especialista, um médico generalista. E por que ele não pode entrar em contato com o especialista que está mais acostumado via virtual, né, por telemedicina? E não tem dúvida que isso agrega para o paciente. E mesmo a precisão dos exames, porque assim, é aquela coisa, se eu tenho uma predominância clínica e aí eu tenho recurso, de repente, claro, eu não estou colocando essa parte de lado, mas se eu tenho esses recursos, de repente, à distância, esses recursos vão me dar muito mais fundamento para poder diagnosticar, né? Exato. Em termos de exame, né, que é a área que eu atuo, né, da neuroradiologia, talvez a radiologia é uma das especialidades que primeiro vai de encontro às mudanças da tecnologia. Exemplo simples. Até pouco tempo atrás a gente entre aspas, porque eu peguei pouco isso, ainda bem. Né? Velhos tempos. A gente laudava olhando os filmes no negatoscópio, né? Pendurava um monte de filme lá, caía toda hora. Enfim, e agora imagine a precisão que a gente não tem entre olhar os filmes em ver todas as imagens, aquisições volumétricas em todos os planos, ali no computador, na workstation, tridimensional, reconstruindo. Então, assim, e no começo, inclusive, o pessoal da geração anterior, agora é o computador, como é que vai ficar meu dia, né? Velocidade de laudo, quantidade de laudo, e a gente viu que só somou, né? Então, telemedicina, inteligência artificial, a meu ver, e eu não tenho medo de errar, mas a minha opinião atual é que se a gente soubesse reposicionar e querer trabalhar junto com isso que está vindo, sem dúvida nenhuma, né, a medicina e os pacientes vão só ganhar, né Flávio? Bom, primeiramente, prazer de novo estar aqui, né? Eu sou, já pertenço ao pessoal de valor. Mas, Léo, parabéns pela tua palestra no Brain Talks. O teu trabalho e a tua cabeça, eu acho, desde que eu te conheci, é genial, porque ele já tem uma cabeça multidisciplinar, colaborativa dessa geração. A gente sabe, eu fui para fora recentemente estudar futuro na Singularity e eu tive aulas de todos esses campos e todas as aulas, os professores são geniais, ele falou, quem não tiver um pensamento colaborativo de cocriação e de coaprendizado não vai sobreviver no futuro. Você já é essa geração. Eu acredito muito nisso. E que é fundamental na medicina, né? Que é fundamental na área dele. E na neurociência eu não vejo de forma diferente, porque a neurociência, em tese, a gente sabe disso, ela é nova. Ela é uma área nova, substratos neurais que estão chegando através de uma avaliação que vai ser determinante através do teu olhar, de um olhar multidisciplinar de pessoas que estudam isso, o nosso caso que a gente não é da área médica, mas a gente estuda profundamente neurociência, para a gente chegar numa conclusão mais assertiva. Eu queria, você tocou num ponto que eu gosto muito, que é a adoção da inteligência artificial nesse meio. Como que você vê no teu negócio, na neurodigital ou no que você faz na neuroradiologia, tudo, a vinda da inteligência artificial? Como que ela está te ajudando? Qual que é o teu olhar para o futuro com relação à IA? Então, comando de voz, me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que se a gente conseguir agregar a inteligência artificial a nosso favor no sentido de tornar menos burocráticas as funções que hoje nós fazemos, exemplo, reconstruir exame na workstation, entre aspas, perder tempo com exames mais normais, que a gente poderia otimizar o nosso tempo em exames mais complexos, pegar o telefone, discutir com o médico assistente, ir lá no paciente que está fazendo exame na máquina, conversar com ele. Se a gente usar a tecnologia para isso... Substituir. A hipótese diagnóstica vai ser melhor, mais simples vai para a inteligência artificial, mais complexa vai ainda para a nossa opinião. Perfeito. Então, por exemplo, a inteligência artificial, ela se faz por algoritmos, né? E quem alimenta os algoritmos somos nós. Ok. Então, a gente vai ajudar a máquina a nos ajudar. Então, de acordo com vários algoritmos, a máquina aprendeu, por exemplo, que tal padrão de imagem é normal, tal padrão de imagem são hemorragias, é um tumor.
E isso já meio que subdividiria os exames para nós olharmos enquanto a gente está laudando por categoria. Tudo que o Watson faz com a oncologia. Exato, perfeito. Então, por exemplo, estou lá, abro minha lista de trabalho, tem um monte de exame. Como é que eu posso ganhar tempo, otimizar isso, né? Então, a inteligência já separou para mim quais são os exames mais urgentes, quais que eu tenho que laudar primeiro, já sobe na lista lá para eu saber, aqueles são prioridade. Aqueles mais normais, menos prioridade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí a gente otimiza o tempo. A gente até brincou no... Vai para definir o que é prioridade mesmo, né? Exato, a gente até brincou nos bastidores ali antes, né, Ari? O computador, ele aprende algoritmos para nos ajudar, mas o cuidar do paciente, o ligar para o médico, falar com o paciente... É humano. Isso é humano. Então, gente cuida de gente. E o computador, eu acho que pode nos ajudar muito a manter isso, a gente cuidar de gente. Isso acho que é fundamental. Essa fala é genial, porque a gente sempre fica naquela discussão, né? A máquina vai... Não é máquina que substitui o homem. Na verdade, é homem com máquina. Exato. Junto. Exato. Não é uma substituição, é uma complementariedade. Perfeito. Sim. Eu vou fazer o seguinte, o tempo passa rápido aqui no Pessoas de Valor. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta em 1 minuto. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre, preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. E no segundo bloco a gente vai para a reta final aqui do programa falando um pouquinho sobre alguns assuntos que são um pouquinho mais do nosso cotidiano. A gente não tem como estar aqui com o Dr. Léo e não falar de Covid, porque a gente sabe que muitos problemas de pessoas, né? Vocês sabem, quem assiste sabe que eu tive Covid, mas muitas pessoas tiveram problema pós-Covid, né? Então, assim, o Covid ele tem trazido algumas questões, inclusive neurológicas, né? E até outros tipos de problemas, claro, respiratórios nem se fala, né? Mas, Léo, eu queria trazer um pouquinho essa questão. O Covid, na verdade, né, Ari, a gente está aprendendo todo dia o que a gente pode encontrar, quais são as sequelas e repercussões. Eu trabalho, minha grande carga horária durante a semana em hospital, então eu acabo vendo os casos mais complicados, né? Então a gente tem visto bastante alterações e antes do Covid-19, do SARS-CoV-2, a gente já sabia, né, que o grupo dos dos coronavírus, eles são neurotrópicos, eles gostam do sistema nervoso central, não só central, mas periférico também. Mas o Covid-19, o SARS-CoV-2, a gente tem aprendido muito na prática. E é uma doença extremamente heterogênea, no sentido de pessoas jovens às vezes terem quadros complicados e pessoas mais idosas com comorbidades às vezes não seguem essa lógica. Até que ponto a gente entende isso, né, Flávio? Até que ponto isso é só virológico, isso é imunológico ou genético? Eu acho que tem grande carga genética. Com certeza. E em neuro, né, em neuroimagem, o que a gente deve procurar no exame quando chega um paciente? Doutor Léo, você vai laudar agora no exame que o paciente tem Covid ou já teve, o que a gente procura ativamente? Principalmente pensando que é uma doença extremamente sistêmica e agride muito os nossos sistemas imunológico, inflamatório e de coagulação. Então, falando nisso, a gente tenta sempre afastar, olhando as imagens do cérebro, da medula, dos nervos, sangramento, e aí os mais variados possíveis, grandes hematomas, hemorragia no espaço subaracnoide, microhemorragias do paciente crítico. A gente tem visto bastante. Não só lesões hemorrágicas arteriais, mas também alterações vasculares venosas, com trombose no sistema nervoso central. Então, muita alteração vascular hemorrágica, principalmente microhemorragias, que a gente chama do paciente crítico, que a gente pode... E é bom, Léo, não querendo te cortar, mas já para fazer esse bate-papo, é muito legal você tocar nesse assunto, e por isso que eu falei que é pertinente, a gente não tem como não, você passar por aqui, a gente não falar sobre isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu tenho um professor na universidade que falou assim,
eu me tratei com corticoide, tal, a pessoa teve tal, mas aí, por exemplo, eu estava tomando anticoagulante. E aí as pessoas ficam, mas como assim anticoagulante e tal? Na verdade, tem muitos aspectos, né, da trombose, aspectos da própria de vasos. É uma doença extremamente pró-inflamatória e de alteração da coagulação. Então... E a questão do bulbo olfatório e paladar, porque eles estão totalmente conectados, você vê alguma alteração? Porque muito fala-se sobre isso, né? Sim. De pessoas que perderam da anosmia, hiposmia. É. Sim. Quando a gente está laudando o paciente do Covid, a gente orienta durante o protocolo fazer cortes finos específicos para ver os nervos olfatórios, né? Então a gente corta nesse eixo, na fossa craniana anterior, onde passa os bulbos e nervos olfatórios, e estuda corte a corte milimétrico, tanto em termos de calibre do nervo, alteração de sinal e realce. Então a gente viu algumas neurites que o nervo fica assimétrico, um mais gordinho do que o outro, o realce, né, que é uma inflamação do nervo, então tem uma neurite mesmo olfatória relacionada ao Covid. E pegando esse gancho seu, Flávio, não só alterações em nervo do olfatório, né, do olfato, a gente pode ver comprometimento de vários outros nervos cranianos. Então a gente viu dos nervos trigêmeos, nervos faciais, que a doença, como eu falei, ela é inflamatória sistêmica. Então essas neuropatias para-infecciosas, que a gente chama, cujo gatilho foi a infecção, a gente tem visto muito. Então, às vezes, o paciente também tem esse comprometimento neural na medula, nas raízes da cauda equina, que simula um quadro que a gente chama de Guillain-Barré, né, por alteração inflamatória para-infecciosa. É uma doença muito nova ainda, né? Um comportamento muito ainda a ser estudado. A gente tem muito mais dúvidas do que certezas, com certeza. E olha que interessante, às vezes as pessoas só relacionam com um quadro respiratório pulmonar, mas não é infrequente, a gente está vendo casos em que a pessoa procurou o pronto-socorro sem um quadro respiratório bem definido, mas com um quadro neurológico novo, agudo, que não tinha antes. Então, ficar atento, né? Pessoas que não costumam ter dor de cabeça e estão com dor de cabeça, ou que tem, mas que mudou o padrão de uma forma aguda, de modo que quadros neurológicos agudos, nessa pandemia que a gente está vivendo, afasta-se, investiga-se Covid, porque pode abrir o quadro não clássico pulmão, mas sim neurológico e outros, né? A gente tem visto também com quadro gastrointestinal, com diarreia, só para reforçar que é sistêmico. E a gente está aprendendo no dia a dia mesmo. Agora vamos sair de Covid, porque assim, né, tem a neurodigital, a gente tem que falar um pouquinho aí, jogar positivo, a gente está no final do ano, né? Essa época de Natal e Ano Novo, a gente não deveria falar mais de Covid, mas infelizmente ele ainda vai fazer parte por um tempo, porque as pessoas falam, agora vai ter vacina, então tudo bem, vou relaxar. Não dá para relaxar. Mas vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo digital, vamos falar um pouquinho aí do trabalho que você realizou no Brain Talks. Conta um pouquinho, porque o Flávio lá no início do programa, olha, a gente falou que teve palestra no Brain Talks e tal, mas aí, conta um pouquinho para quem está assistindo sobre essa questão também, que é importante. Prazer. O Flávio, quando fez o convite, e eu não falei isso para ele, estou falando agora, inclusive, Léo, você vai falar de neurociência. E eu pensei, putz, mas eu não sou neurocientista, Flávio, eu sou neuroradiologista. E não é a mesma coisa, viu, pessoal? A gente lida muito com o exame de imagem na prática, com o que a gente vê, com as alterações estruturais que a gente está vendo, objetivas. E a neurociência, apesar de área correlata, é um desafio, foi um desafio enorme ter feito a palestra, mas me ajudou a sair da zona de conforto e agregar com o que eu vejo estrutural nos exames, com o que a gente não vê, mas deve conhecer e continuar estudando sempre, que é a neurociência, né, Flávio? Então, as circuitarias, as conexões, que estão extremamente complexas e, às vezes, a mesma conexão alterada, em você tem uma resposta e em mim tem outra. Exatamente. Então, eu te agradeço pelo convite, eu acho que a gente conseguiu agregar muito no evento, que é fantástico, parabéns pela iniciativa, e foi um desafio enorme para mim, e a gente vive disso, na verdade, né? Estudar e sempre estar buscando coisa nova para somar com o que a gente faz no dia a dia. Achei fantástico. Parabéns, viu, Fábio? Parabéns você pela tua palestra. Falando nisso, como que você já é um empreendedor digital, né? Pela Neurodigital, a sua excelente palestra no Brain Talks. Mas fala um pouquinho como que você vê esse mundo da medicina, né, em especial de todas as áreas, você, né, no empreendedorismo digital. Como que você vê? Você vê uma adoção mais rápida, mais curta? É geracional? É por questão de geração? Como que é teu olhar sobre isso? E como que você, com o aprendizado que você está tendo na Neurodigital, poderia falar para o pessoal com relação, eu daria esse conselho, eu errei por esse lado, ou eu aprendi por isso?
Você sabe que quando eu escuto alguém falar, vocês falarem que eu sou empreendedor, isso ainda me soa curioso, porque a gente como médico... O médico ainda fala mais alto, né? E a gente não tem nenhuma visão, nenhuma formação durante a graduação disso. Vai aprendendo, tá aprendendo nada. Então a gente está aprendendo no dia a dia e esses últimos tempos, essa geração atual, principalmente a que está vindo, eu acho que vem com isso na veia de uma maneira mais fácil do que as anteriores, mas... A ideia do empreender em neuroimagem, nesse projeto que a gente tem feito, foi com um objetivo bem simples. Eu queria tentar, de alguma forma, fazer o que eu julgo que eu tento fazer com muito carinho, bem feito, no mundo físico do dia a dia. Não estava mais suficiente. Eu queria tentar fazer de uma forma mais aberta para outras pessoas que, de repente... quantas pessoas não têm acesso a ficar aqui comigo, me acompanhando, a ver o que eu estou fazendo, o que a gente tem feito de bom aqui no grande centro como São Paulo, em hospitais de ponta. Então, por que não levar isso para outras pessoas que não têm esse acesso, mas gostariam muito de ter? E mais ainda, por que não levar isso sabendo que a gente pode levar com a tecnologia que a gente tem, plataforma streaming hoje em dia, plataformas de laudo extremamente rápidas, de que a gente pode ajudar o colega que está à distância, seja com segunda opinião, seja com teleradiologia de excelência mesmo, com a mesma qualidade que a gente tem feito aqui, ajudando não só os médicos que nos procuram, as clínicas, mas os pacientes que às vezes estão com aquele exame, mas querem uma segunda opinião. A gente sabe que a segunda opinião, todos nós fazemos isso no dia a dia. Às vezes vai no médico, ele te indica uma cirurgia, você vai em outro para ver se realmente é aquilo, né? A segunda opinião é um direito que o paciente tem e falando de exame de imagem, isso não tem nenhuma diferença. Então, é isso que a gente tenta ofertar, né? Levar uma qualidade a pessoas que não estão fisicamente ali. E esse processo todo, talvez não, com certeza, ele é mais rápido e mais lógico e financeiramente que faz todo sentido porque ele é mais barato para o paciente. Sim. Imagina o paciente que está longe, em outros cantos, no norte, no nordeste, ter que vir para um grande centro, pegar a condução, hospedagem, repetir o exame que já foi feito, sendo que às vezes o exame que já foi feito, ele foi bem feito, mas só a pessoa que laudou não era especialista e o paciente vai ter a chance de ter uma opinião digital. Então, o empreender que você fala é isso, na verdade, é tentar levar para lugares mais longes com a mesma qualidade que a gente faz fisicamente aqui, certo? E as conexões, só para finalizar, né, as conexões que a gente faz, as próprias nossas aqui, que a gente se conheceu há pouco tempo, foi tudo através disso, né, Flávio? A gente teve um programa com a doutora Gisele Coelho, que aliás agora é uma parceira sua. Parceiraça, também. Espero que por muito tempo aí na profissão, viu, Gisele, que tá assistindo aí a gente. Que é genial, também. Quem não assistiu, né, ali o programa com a Tá lá no site pessoasdevalor.com.br, Gisele Coelho, sensacional. Sensacional, e não seria possível essas conexões se eu me contentasse em ficar só fisicamente sentado aqui, dando laudo aqui no computador. E isso que é fantástico, né? O programa sempre, a gente fala que é uma enciclopédia, né? A cada episódio tem um novo aprendizado, assim, acaba virando um podcast, né? Acho uma coisa... é o primeiro neuroradiologista que você entrevistou. Exato. E como é do circuito da Gisele, né? Então a gente já tem a neuropediatra, a gente está criando um grande grupo, né? Que a gente faz. E aqui na Cal, né? Que a gente sempre, a Gisele a gente entrevistou aqui também, que é um espaço... Todas as vertentes agora, né, Flávio? Perfeito. Obrigado, Flávio, também pela tua participação. Léo, o programa sempre está aberto para você. Pelo interesse em saber desse assunto, que às vezes não chega tão fácil para a população, e essa abertura, com esse sentido, nos glorifica muito, assim, porque às vezes esse contato com a população não é tão fácil no nosso dia a dia de trabalho nos hospitais, e vocês facilitaram muito isso. Parabéns pela ideia, pela abertura. Obrigado. Gente, Pessoas de Valor fica por aqui. A gente na semana que vem se encontra e eu desejo para vocês boas festas. A gente está num programa especial, vim até de Papai Noel aqui, estou de vermelho, né? Desejando aí uma reunião em família. Lembre-se, né, de todos os cuidados. Até foi interessante todos os toques que o Léo deu sobre essa questão dos efeitos, né, de Covid, e aí a gente não pode relaxar, tá bom? Boas festas para vocês, a gente se encontra na semana que vem.